Quando você pensa em uma bomba nuclear, imagina a onda de choque massiva, o inferno que nivela cidades e a pura devastação em segundos. Mas o verdadeiro pesadelo não vem da explosão, é o que vem depois. Radiação tão letal que poderia matar tudo em seu caminho por décadas. Agora imagine uma arma projetada não apenas para destruir, mas para tornar a Terra inabitável por gerações. Conheça a bomba de cobalto, a criação mais perigosa da humanidade. Embora nunca construída, segundo nos dizem, esta arma apocalíptica poderia transformar o mundo em um deserto radioativo. Como funciona? E ela poderia realmente acabar conosco? Fique ligado para descobrir. Desde o primeiro teste de design de arma termonuclear de alto rendimento, em 1º de março de 1954, como parte da Operação Castelo, a humanidade lida com as profundas implicações do domínio da energia atômica. Esse evento, chamado Castle Bravo, deu início à era nuclear. Também acendeu um medo constante de destruição nuclear, um terror que tem moldado a política global, estratégias de defesa e ansiedades culturais desde então. Assim surgiu o conceito de um dispositivo do juízo final capaz de destruir toda a vida e até mesmo obliterar o planeta. Conhecido como máquina do juízo final, este conceito intrigou a literatura, a mídia e a arte no século XX. Um dos exemplos mais conhecidos deste início é o filme de 1964 de Stanley Kubrick, Doutor Estranho Amor. Neste filme, uma bomba do juízo final, baseada no trabalho dos cientistas nucleares e físicos Leo Szilard e Herman Kahn, foi implantada acidentalmente, exterminando a maior parte da vida na Terra. Porém, neste filme, a bomba foi ativada no final, poupando o público do impacto a longo prazo da detonação do dispositivo. Já os leitores do romance apocalíptico de 1957, Na Praia, do britânico Neville Shute, não podem dizer o mesmo. Este romance foi pioneiro em retratar o assustador rescaldo de um conflito nuclear global com detalhes arrepiantes. Os protagonistas do romance aguardam seu fim inevitável enquanto a precipitação radioativa de uma terceira guerra mundial devastadora se espalha lenta, mas inexoravelmente em direção a eles. A narrativa retrata de forma pungente e angustiante os últimos dias da humanidade em um mundo onde a sobrevivência é impossível e as pessoas precisam se reconciliar com a condenação iminente. Apesar de nenhum cenário parecido ter acontecido na realidade, eles poderiam muito bem ter ocorrido. Deixemos para trás a ficção e voltemos nossa atenção para as realidades da tecnologia nuclear hoje. Antes de falar sobre a bomba de cobalto, a mais poderosa de todas, é fundamental compreender a situação atual das armas nucleares, pois muitos tendem a colocar todos os dispositivos nucleares em uma única categoria de ameaça. Embora essa abordagem não seja imprecisa, já que todos os dispositivos nucleares compartilham o atributo central de aproveitar a energia atômica para fins destrutivos, ela ignora as diferenças significativas em seu design, implantação e efeitos pretendidos. Com isso em mente, vamos revisar os tipos básicos de bombas nucleares. Bombas atômicas, também conhecidas como bombas de fissão. Estas são armas nucleares de primeira geração, possivelmente as mais comuns. As bombas Little Boy e Fat Man, lançadas em Hiroshima e Nagasaki em 1945, eram bombas atômicas. As bombas atômicas funcionam dividindo os núcleos de elementos pesados, como urânio-235 ou plutônio-239, através da fissão nuclear, por isso são chamadas de bombas de fissão. Essa divisão libera uma enorme quantidade de energia em uma explosão, gerando uma onda de choque devastadora, calor intenso e radiação. Essas bombas, sem dúvida, marcaram o início da guerra nuclear e demonstraram o potencial destrutivo da energia atômica. Número 2. Bombas de hidrogênio ou termonucleares. Essas representam a segunda geração de armas nucleares mais avançadas que utilizam processos de fissão e fusão. Nessas bombas, um dispositivo de fissão acende uma reação de fusão. Nessa reação, núcleos atômicos, como os de isótopos de hidrogênio, se fundem formando núcleos mais pesados. Em suma, a fusão é o processo inverso da fissão. Esse processo também libera energia em uma escala muito maior que a fissão, resultando em uma explosão mais devastadora. A Tsar Bomba, a arma nuclear mais poderosa já detonada, é um exemplo de bomba de hidrogênio.
Essa bomba foi detonada pela União Soviética em 1961, produzindo uma nuvem em formato de cogumelo com mais de 37,5 km de altura e teve um rendimento de 50 megatons, cerca de 3.800 vezes a força do Little Boy. A explosão no Oceano Ártico nivelou Severny, uma vila desabitada a 34 milhas do local da detonação, e danificou edifícios a mais de 100 milhas de distância. É evidente que as bombas de hidrogênio podem destruir uma nação inteira facilmente, porém o mundo como um todo seria mais resistente. Isso é verdade, exceto quando se trata de bombas de cobalto, que são variantes de bombas termonucleares com uma carcaça de cobalto-60, mas falaremos mais sobre esses dispositivos apocalípticos depois. Por ora, vamos focar em outra variante da bomba de hidrogênio. 3. As bombas de nêutrons, uma variante da bomba de hidrogênio, são projetadas para maximizar a radiação e minimizar o efeito da explosão. Liberam uma grande quantidade de radiação de nêutrons através de uma reação de fusão, que é altamente letal para organismos vivos, mas tem menos impacto em edifícios e infraestruturas. Em outras palavras, o objetivo de uma bomba de nêutrons é matar pessoas e animais, não destruir cidades. Este conceito arrepiante foi desenvolvido pelos Estados Unidos na Guerra Fria para servir como arma tática contra a divisão blindada soviética. Embora algumas dessas bombas tenham sido desenvolvidas, como a ogiva W-70, elas nunca foram implantadas. Todas elas foram eventualmente desmanteladas ou descomissionadas, principalmente devido à pressão internacional e acordos de controle de armas que visavam limitar o desenvolvimento e uso de tais armas devastadoras. 4. Bombas sujas. Apesar de não serem bombas nucleares, esses dispositivos utilizam material radioativo para contaminar uma área e causar mortes. Por isso também são chamados de dispositivos de dispersão radiológica. Apesar de não terem a mesma potência ou energia das bombas nucleares, essas bombas são mais poderosas que explosivos convencionais. Ao adicionar material radioativo à mistura, com potencial para aterrorizar pessoas, fica claro por que as bombas sujas são uma preocupação significativa nas discussões sobre ameaças nucleares e radiológicas. Felizmente, essas bombas nunca foram usadas. Entretanto, Israel as testou em 2015 para medir os efeitos dessas armas caso fossem usadas contra o país. Tendo abordado os tipos básicos de bombas, agora é hora de focar nas bombas de cobalto e o que as torna tão devastadoras em comparação com os outros dispositivos. Para isso, precisaremos introduzir outro tipo de arma nuclear, da qual as bombas de cobalto também são uma variante, as chamadas bombas salgadas. Essas bombas não têm relação com cloreto de sódio ou qualquer outro sal nesse caso. O termo salgado se refere à fabricação e uso dessas armas para disseminar contaminação. As bombas contêm elementos extras comparadas às armas atômicas convencionais, resultando em maior impacto. O nome desta bomba está relacionado a essa expressão salgar a terra quando se trata de seu uso. Essa expressão remonta aos tempos antigos, quando exércitos conquistadores espalhavam sal nos campos inimigos para tornar a terra estéril e improdutiva por gerações. No Antigo Oriente Próximo, salgar a terra era visto como uma maldição para torná-la infértil, punindo o inimigo com sofrimento e dificuldades duradouras. Há relatos de várias cidades e áreas antigas e modernas que foram submetidas a essa maldição em várias formas. A antiga cidade norte-africana de Senartago, em 146 a.C., 100 pelos romanos, liderados pelo general Scipio Aemilianus. Em 1299, a cidade italiana de Palestrina foi arada e salgada por ordem do Papa Bonifácio VIII, seguindo o antigo exemplo de Cartago na África. O palácio do Duque de Aviero, em Lisboa, foi destruído pelas autoridades em 1759. Com o conceito de bombas salgadas, qualquer cidade na Terra poderia, teoricamente, entrar para essa lista. Mas essa cidade não seria apenas mais uma entrada em um relato histórico. Ela enfrentaria um apocalipse moderno, o começo do fim. E por quê? As bombas salgadas foram projetadas para maximizar a destruição imediata e a contaminação duradoura. Essas armas são projetadas para dispersar materiais altamente radioativos por uma grande área
garantindo que a precipitação torne o ambiente inabitável e prolongue o sofrimento muito além da explosão inicial. Este conceito assustador foi descrito pela primeira vez pelo físico húngaro-americano Leo Szilard em um programa de rádio, que mencionamos brevemente neste vídeo. Surpreendentemente, o objetivo de Szilard não era de fato construir essa arma de destruição em massa. O objetivo era provar que a tecnologia nuclear poderia criar um dispositivo capaz de exterminar toda a vida na Terra. Assim, ao invés de condenar o mundo, ele buscava salvá-lo. Porém, como de costume, seu conceito gerou consequências inesperadas. Apesar de passar seus últimos anos defendendo fervorosamente o controle de armas e o desarmamento nuclear, ele já havia aberto a caixa de Pandora, revelando um terrível dispositivo do juízo final. O pior é que, graças à salga, adição de elementos radioativos como ouro 198, cobalto 60 e zinco 65, qualquer bomba grande poderia ser transformada em um dispositivo do juízo final. Isso poderia ser feito com sódio, que se torna muito radioativo ao absorver nêutrons. Segundo o físico Clark, uma bomba de 20.000 megatons com sódio poderia contaminar uma área de 200.000 km² tão intensamente que mesmo pessoas em abrigos morreriam. Felizmente, apesar das terríveis consequências, nenhuma bomba nuclear salgada em grande escala foi construída até o momento. Contudo, a teoria por trás dessa bomba segue viva, um sombrio testemunho da engenhosidade humana e do potencial para uma destruição inimaginável. Se essa destruição acontecesse, como ela ocorreria? A bomba salgada explodiria, fazendo o elemento radioativo adicionado absorver os nêutrons liberados. Esse processo transformaria o elemento adicionado em um isótopo altamente radioativo, disperso por uma vasta área, contaminando o ambiente com radiação intensa e duradoura. De quanto tempo estamos falando? Tudo depende do elemento radioativo usado para temperar a bomba. No pior cenário, com cobalto 60, pode levar décadas até mais de um século para a área ser considerada segura para a habitação humana novamente. E é exatamente isso que as bombas de cobalto são, é o pior cenário possível. Isso pode surpreendê-lo, já que o cobalto não é conhecido por ser um grande protagonista em armamentos nucleares. Este metal prateado azul magnético é comumente usado em baterias, ímãs e ligas de alta resistência na indústria. Acredite ou não, o cobalto 60 também tem sido usado para tratar o câncer. Isso mesmo. O elemento com potencial inigualável para destruir vidas também tem sido usado para salvá-las. Como isso é possível? Bem, a radiação gama que o cobalto 60 emite também pode ser aproveitada para aplicações médicas. Em 1951, uma das primeiras bombas de cobalto 60 foi construída em Saskatchewan, Canadá, por uma equipe de cientistas e um excelente maquinista. O desenvolvimento deste dispositivo foi buscado devido à alta taxa de mortes por câncer em Saskatchewan entre 1924 e 1941. Em 1949, Tommy Douglas, premier de Saskatchewan, autorizou o desenvolvimento de uma bomba de cobalto para uso médico. Embora dois dispositivos estivessem sendo desenvolvidos simultaneamente, um em Saskatoon e outro em London, Ontário, o primeiro tratou com sucesso um paciente com câncer primeiro. Este dispositivo, oficialmente conhecido como Unidade de Terapia de Feixe de Cobalto 60, atacava tumores profundos no corpo do paciente. Assim, ele acessava tumores antes inacessíveis, reduzindo ou eliminando-os sem cirurgia invasiva. A primeira paciente de Saskatoon, uma mãe de 4 filhos de 43 anos, viveu mais 47 anos após ser tratada de câncer de colo de útero por uma dose calibrada de radiação de cobalto 60. Mais 6.728 pacientes foram tratados pela Unidade de Terapia de Feixe de Cobalto 60 até sua substituição em 1972. Essa conquista notável suscita novamente a mesma questão. Como pode o mesmo elemento possuir tal dualidade de poder, um lado capaz de salvar vidas e o outro com o potencial de trazer destruição inimaginável, uma vez que o cobalto 60 é liberado de forma descontrolada e armamentizada? Esse isótopo é altamente instável e radioativo, com uma meia-vida de cerca de 5 anos e 27. O cobalto 60 decai de forma que, após 5 anos e 27 dias, metade do material radioativo ainda permanece ativo.
Mesmo após uma meia-vida, o perigo persiste, pois o material restante ainda emite doses letais de radiação gama, não as quantidades controladas usadas em tratamentos médicos. Geralmente são necessárias cerca de 10 meias-vidas para reduzir a radioatividade a um nível relativamente seguro. É por isso que bombas salgadas com cobalto-60 devastam por décadas. Para entender a real duração da meia-vida do cobalto-60, basta compará-la com outros elementos radioativos que poderiam ser usados em bombas. Mencionamos o zinco-60 e 5 que têm uma meia-vida de apenas 244 dias. Há também o tântalo-182 com meia-vida de 111 dias. O isótopo ouro-198 que mencionamos decai em apenas 2,7 dias. O sódio-24 faz isso ainda mais rápido, com uma meia-vida de apenas 15 horas. Alguns desses isótopos podem ser mais radioativos que o cobalto-60 no início, mas decaem mais rapidamente. Isso significa que eles podem permitir a sobrevivência de algumas populações em abrigos subterrâneos profundos, mas não o cobalto-60. Nenhum isótopo sequer chega perto da duração do perigo representado pelo cobalto-60, capaz de exterminar gerações de pessoas, onde quer que estejam escondidas. Como isso aconteceria? Basicamente, explicamos o processo ao descrever o funcionamento das bombas de sal. Em geral, uma bomba de cobalto consiste em uma bomba de hidrogênio revestida com cobalto-60. Quando a bomba detona, o revestimento de cobalto-60 que envolve seu núcleo é vaporizado e ejetado. Conforme as partículas de cobalto-60 esfriam e condensam, formam uma precipitação radioativa que começa a cair lentamente de volta para a Terra em uma ampla área, contaminando o solo, a água e o ar. Felizmente, não há registros públicos da construção ou teste atmosférico de uma bomba de cobalto em grande escala até o momento. Contudo, houve 2 testes em pequena escala que envolveram cobalto de alguma maneira. O primeiro deles, Operação Antler, rodada 1, ocorreu em 1957, no local Tage, na Cordilheira Maralinga, na Austrália. Apesar de realizado na Austrália, o teste foi conduzido pelo governo britânico, que buscava insights sobre desempenho e segurança das armas nucleares. A bomba testada nesta operação usou pastilhas de cobalto como rastreador radioquímico para entender o comportamento deste elemento em um ambiente de alta explosão. A bomba teve um rendimento de aproximadamente 1,5 quilotons de trinitrotolueno, com uma nuvem que subiu acima de 2.895,8 metros, um pouco mais alto do que o previsto. Após a explosão, as pastilhas de cobalto se espalharam pela paisagem, chocando muitos funcionários que nem sabiam que este elemento isotópico seria usado. Este teste britânico foi considerado um fracasso e nunca mais repetiram um semelhante, apesar dos relatórios de que estavam desenvolvendo uma bomba de cobalto. O segundo teste nuclear com cobalto foi realizado em 1971 como parte do projeto do canal Pecorakama de 1971 pela União Soviética. Curiosamente, o cobalto não era o foco inicial do teste. Altas quantidades de cobalto-60 foram geradas a partir do aço que envolvia os dispositivos nucleares Taiga. Desde então, a vegetação na área de teste retornou quase totalmente ao normal. Desde então, surgiram rumores de que os russos conseguiram construir uma bomba de cobalto, um dispositivo apocalíptico programado para detonar caso o país fosse atingido por uma bomba nuclear, destruindo o restante do mundo. Entretanto, por ora, são apenas rumores. Não há provas concretas ou confirmação oficial de que uma bomba de cobalto operacional tenha sido criada ou utilizada pela Rússia. No entanto, houve evidências de que o país desenvolvia um torpedo de cobalto chamado Sistema Oceanic Multipurpose Status 6, ou simplesmente Status 6. A evidência veio de uma transmissão da televisão estatal russa mostrando uma reunião em 2015 entre o presidente Vladimir Putin e seus chefes militares. Durante a transmissão, o cameraman filmou acidentalmente um documento que parecia descrever o sistema Status 6. Enfatizamos a palavra acidentalmente, pois a Rússia é conhecida por exibir de forma calculada capacidades militares que muitas vezes nem existem. Porém, neste caso, o projeto parece ser real, pois o Pentágono o reconheceu oficialmente em 2018. Desde então, o projeto Poseidon foi renomeado e testado com sucesso. Por enquanto,
A ogiva de cobalto do projeto Poseidon ainda é especulação, mas pelas especificações conhecidas, é certo que será uma força a ser reconhecida. Este torpedo, ou mini submarino robótico em forma de torpedo, para ser preciso, pode viajar a velocidades de até 115 milhas por hora, com um alcance de 6.200 milhas e uma profundidade máxima de 3.300 pés. A ogiva especulada para incluir cobalto tem cerca de 5 pés de diâmetro e 13 pés de comprimento, totalizando um volume de 250 pés cúbicos. Comparando esses números com os da poderosa Tsar Bomba, que media cerca de 6 pés de diâmetro e 26 pés de comprimento, conclui-se que a ogiva do Poseidon deve produzir um rendimento de pelo menos várias dezenas de megatons. Relatórios sugerem que o rendimento pode alcançar 100 megatons. A essa altura, provavelmente não precisamos explicar a devastação que tal ogiva causaria se realmente fosse uma bomba de cobalto. Para demonstrar o perigo real que essas bombas representam para o mundo, vamos analisar a destruição e a queda nuclear que poderiam causar além da ogiva do Poseidon da Rússia. Primeiro de tudo, quantas megatoneladas de bombas de cobalto seriam necessárias para efetivamente acabar com o mundo, matando todos nele? Em teoria, cerca de 50.000 megatoneladas. Isso é aproximadamente 1.000 bombardeiros Tsar. Esse número pode parecer inatingível, mas lembre-se que os Estados Unidos e a Rússia possuem atualmente mais de 5.000 ogivas nucleares cada um. Além disso, construir novas bombas de cobalto não seria muito difícil. Essencialmente, tudo que você precisa é de uma bomba de hidrogênio padrão e uma camada espessa de cobalto 60. Considerando isso, eis como seria o apocalipse. Fase 1. O início da devastação. A bomba de cobalto detona com uma força devastadora. A explosão provocaria um flash cegante de luz e uma enorme onda de choque, destruindo tudo dentro de um vasto raio. A explosão inicial liberaria uma quantidade avassaladora de radiação, gerando uma bola de fogo que incinera toda a vida próxima. Os edifícios seriam vaporizados e a terra queimada além do reconhecimento. Fase 2 começa o fallout. A devastação inicial das bombas de cobalto é só o princípio. Ao detonarem, elas também dispersam grande quantidade de material radioativo na atmosfera. O cobalto 60, criado pela explosão, se torna uma nuvem mortal de fallout. Inicialmente, a radiação gama dos produtos de fissão incluídos na bomba é intensamente perigosa, superando a do cobalto 60. Inicialmente, os níveis de radiação desses produtos são 15.000 vezes mais intensos do que com o cobalto 60. Em uma semana, a intensidade cai para 35 vezes mais. Após um mês, é 5 vezes maior, e em 6 meses, é aproximadamente igual à radiação do cobalto 60. Porém, os verdadeiros horrores das bombas de cobalto iniciam na fase 3, a catástrofe a longo prazo. Após 6 meses, a radiação do cobalto 60 se torna 8 vezes mais intensa que os produtos de fissão, e em 5 anos, é surpreendentemente 150 vezes mais intensa. Isso tem a ver com a meia-vida do isótopo de 5,27 anos, que permite que sua radiação mortal persista. Para perspectiva, se uma bomba de cobalto causar uma taxa de dose de 10 sieverts por hora, qualquer pessoa exposta sem abrigo receberia uma dose letal em cerca de 30 minutos. Mesmo aqueles em abrigos bem construídos estariam seguros apenas por um tempo, pois a radiação penetra e segue se espalhando. Após uma meia-vida, ou pouco mais de 5 anos, a radiação cairia para 5 sieverts por hora, possibilitando uma dose letal em 1 hora de exposição. Após 10 meias-vidas, cerca de 53 anos, a radiação cairia para aproximadamente 10 millisieverts por hora. Esse nível pode parecer menos letal, permitindo cerca de 4 dias de exposição antes do surgimento dos sintomas da síndrome de radiação aguda. Contudo, este nível de radiação ainda eleva consideravelmente o risco de câncer em exposições prolongadas. Isso ocorre 53 anos depois da explosão inicial. Fase 4, um século de contaminação. Após 20 meias-vidas, cerca de 105 anos no futuro, a taxa de dose cairia para aproximadamente 10 microsieverts por hora. Apesar deste nível ser similar à radiação de fundo natural, ele continua acima do normal e pode elevar um pouco o risco de câncer. Após cerca de 130 anos, equivalente a 25 meias-vidas, a radiação decairia para menos de 0,4 microsieverts por hora. Neste ponto,
a área seria considerada principalmente segura, embora os níveis de radiação ainda fossem detectáveis. Já qualquer vida no planeta não seria. Agora, algumas partes do mundo podem permanecer relativamente não afetadas pela precipitação, pois ela nem sempre é depositada uniformemente a favor do vento da detonação. No entanto, se alguém está decidido a destruir o mundo, sempre há uma solução alternativa. Tudo o que você precisa fazer é explodir as bombas de cobalto em altitudes mais elevadas, e a precipitação se tornará muito mais disseminada. Por quê? Os isótopos radioativos serão espalhados por uma área muito maior do que uma detonação ao nível do solo, pois são capturados por ventos de alta altitude e sistemas climáticos. O resultado? A destruição efetiva da água utilizável. Mesmo que alguns evitassem a exposição imediata, a contaminação das fontes de água selaria seu destino a longo prazo. Mas o que você acha? Ainda tem alguma esperança de que a humanidade possa sobreviver a uma bomba de cobalto? Talvez um número suficiente de pessoas possa encontrar abrigo em cavernas profundas e bunkers subterrâneos? Ou isso tudo é um exercício fútil de otimismo, ofuscado pelos desafios avassaladores da sobrevivência a longo prazo e da devastação ambiental? Compartilhe suas teorias nos comentários abaixo. Esperamos nunca ter que descobrir isso na prática. Agora vá e confira os principais alvos nucleares da Rússia ou clique neste outro vídeo em vez disso.